chapter 2, verses nós 28 lemos and o 29, livro de 1 João capítulo but 2, we versículo focus on 28 verse e 28 29, alone. mas nós focamos The somente message no the Lord versículo relays in verse 28, 28 about the rapture of a the church. mensagem que o Senhor The event transmitiu that a has been respeito do drawn close. arrebatamento da igreja, o The way the evento Lord que is agora taking está mais everyone, including próximo, a child, e que o Senhor está a falando com 6-year-old, todos, can tell you até that uma criança event seems pode to be very dizer close. que este evento parece estar muito The other day, the próximo. Messiah himself No speaks by outro voice, dia, o próprio Messias falou and por the Messiah voz, says, e o Messias disse: tell them diga that para when eles the rapture takes que place, quando o arrebatamento they will have acontecer, bodies like mine. eles terão corpos That is como now os the meus, Messiah como o meu. himself coming to Mas give isto é agora o his próprio faith Messias vindo para on that trazer event. a sua palavra a respeito From the deste beginning, it evento. is the Father Você sabe who que knows the desde o day and the time princípio that has been é o Pai que speaking and conhece o speaking dia e a and hora, speaking e Ele continuously the tem wedding falado rings in the sky, continuamente a the respeito white dos glorious horse that anéis comes de to Jerusalem. casamento no céu e o And all cavalo these branco que está conversations about the vindo a rapture, Jerusalém. even showing me E the toda esta people that conversa do will not arrebatamento, até enter. mesmo me mostrando The pessoas que não conversation of vão the year entrar. 2014, I think A it's about conversa May do 4th. ano de 2014, eu May acho que 4th, the foi year 4 de 2014, maio do ano de when the Lord showed 2013, me the church quando o that does Senhor not me enter mostrou a heaven. igreja que não entra And no yet we know céu. that Entretanto, nós sabemos any time in hell, que a qualquer eternity in hell is momento, a very long time. o tempo no inferno, a eternidade no And that's inferno why é it's um very tempo muito important, longo. É por again, isso que é that we muito continue importante pressing on, novamente que nós that you continuemos may be able pressionando to para enter frente the kingdom of God. para que possamos entrar But no one of the reino de scriptures Deus. that I Mas took uma yesterday das that describes the escrituras que rapture eu of the church, peguei ontem que the descreve o coming of the Messiah, arrebatamento da is igreja, a 1 vinda do John Messias, chapter é 2, verse 1 João 28, capítulo 2, versículo at which 28. we saw very No clearly qual the nós Bible vimos saying, muito and now, claramente dear a Bíblia children, dizendo: agora, continue in filhinhos, him, permanecei abide in him, nele, habitai so that nele, when he para que appears, quando that is ele now the coming of the aparecer, Messiah, isto agora é a vinda do we Messias, may be nós confident tenhamos and confiança e unashamed não sejamos before him envergonhados at his coming. diante dele And we na saw sua that vinda. this scripture E packages nós vimos que esta so much escritura, information ela about the rapture contém of the tanta church informação a respeito do and also the arrebatamento da igreja instruction e também a that the church instrução needs to know que a now. igreja precisa saber Anyone can agora. see the way Todos the podem Lord is ver a using forma Jesus como o to Senhor está raise usando cripples este que now, está falando com and vocês anyone para can tell that levantar that event aleijados is near. agora. E todos That podem event is dizer very, que este very near. evento está muito, muito And so one próximo. of the main Então, key items, dos itens the chaves, key matters that the Lord o assunto raises in this chave que o scripture Senhor levantou nesta of, escritura, again, 1 John de chapter 2, novamente verse 1 28, João, capítulo 2, versículo is 28, that we é are children of que God. nós somos filhos And we de saw that Deus. number 2 E nós vimos que is saying número that 2, we ele have está already dizendo been adopted. que nós já fomos The Lord adotados. has O accepted you Senhor into his family já te as his aceitou em children. sua família It's como up to seus you now, filhos. incumbent upon Então you now to agora é sua sustain that. incumbência e depende And de then, você most agora importantly, that I ser want to look isso. at now, Mas o mais he importante says que eu quero olhar that agora é que ele abide está in him. dizendo: habitai We saw nele, very clearly permanecei that nele. this is a Nós key vimos muito message in here. claramente que esta é a That if you mensagem-chave abide in aqui, Jesus, que se você then habitar em you will Jesus, enter, you will então você prepare vai for his entrar, você appearing. vai That se coming he preparar talks para o about in this scripture. aparecimento dele, é esta vinda da qual ele fala And na then he sua says that you escritura. may be confident in Então that ele day, diz para which que vocês tenham that is, confiança naquele dia, God determines how significando that day will receive you, or you will receive that que day. isso vai Confident determinar and se você vai unashamed. ser recebido ou And não yesterday naquele I read dia, for you com from the book of confiança e Matthew sem chapter vergonha. 7, verse Então 23, nós fomos ao livro de where Mateus, capítulo you see 7, those that will be put to 23. shame, where Então Jesus você will vai say to ver tell you the aqueles truth, que I do not serão know you. envergonhados, aqueles a quem Jesus dirá: Depart from me, eu não os evildoer. conheço, apartai-vos de mim, And vós que so, praticais a this iniquidade. abide in me Então, became the esta most important message permanecer em mim that torna-se the a Lord mensagem mais is importante relaying to the church que o today. Senhor está transmitindo para a igreja And we see hoje. very E clearly nós vemos that muito abiding claramente in que him, as we permanecer went nele, to the book of habitar John, nele, chapter assim como nós 15, fomos no livro de is very João, central in the capítulo life of the 15, é Christian. muito central na He says, vida on do your cristão. own, you Ele cannot diz bear any fruit. que quando Meaning você, you cannot bear the fruit of sem ele, glorifying the você Father. não Any pode fruit that dar will glorify fruto the para Father. glorificar o Pai e o Filho. Remember, he says he is the Lembre-se vine, que ele diz que ele é a videira and we are the e branches. nós somos os ramos.
And God the Father E Deus is Pai, the gardener Ele é that o prunes the branches that agricultor bear fruit, que poda but the os branches that don't, galhos he para dar cuts fruto. them Mas o galho que não dá and fruto, throws ele o into the corta fire, e o joga cuts no them fogo. Ele o corta fora da videira. And so Jesus Então, saying very Jesus clearly está that you cannot dizendo bear muito fruit claramente when que you se are você não disconnected der from him. fruto, que quando você está And then we desconectado saw dele, very você não dá clearly fruto. also Então, nós vimos muito that in the book claramente of Hebrews também chapter 6, no verses livro de 46, Hebreus 6, versículos de 4 a the 6, church a that the igreja, Christians o who do not cristão abide in que the Lord, não they normally permanece break no off. Senhor, normalmente eles são They fall off and quebrados, it's called a eles catastrophic caem. failure. Então isso se chama falha Catastrophic catastrófica. failure. Falha So the catastrófica, Lord is erro using this to say very catastrófico. clearly that Então o there Senhor are two está ways when dizendo you live isso on muito this earth. claramente, que há duas formas de você There is a viver way nesta that the Lord terra. has charted out, Há uma forma that if como you Deus follow, estabelecer que se will você always seguir, bring forth vai an sempre outcome that trazer is favorable to you. algo que Remember, é eternity is a very favorável a long time. você. Lembre-se que a eternidade é um tempo muito longo e a eternidade no fogo não é uma I have brincadeira. given the example Eu já dei o exemplo of people in hell, das pessoas no how they are inferno, wailing. como eles estão I can't gritando. breathe, I can't breathe. Eu Give não me a posso chance, give me a respirar, eu chance. I não will posso not respirar. repeat it. Dá-me uma They will say chance, so dá many uma things. chance. I will Eu not vi repeat it. tantas I will coisas. respect the Lord. I will now Eu, obey the eu Lord. agora vou I will obedecer not o repeat Senhor, it. eu não Give vou me a repetir chance. o I meu can't erro. breathe. Dá-me uma chance, And eu agora vou yelling and obedecer o screaming Senhor, eu não posso non-stop. And that is supposed to respirar. be eternally. Então, isso That's why vai Jesus durar sends important eternamente. messages Então, all the time. esta é uma mensagem So you muito find that pivotante nesse abiding in the tempo. Lord that he Então, ele raised diz in the book que o of fato 1 de John, permanecer no chapter 2, Senhor, que ele verse levantou no 28, livro de 1 is João what really 2, actually 28, determines é o whether que one is born realmente again or not. determina se alguém é nascido de novo ou não. Because we saw Porque nós in the book vimos of 2 no livro de Corinthians, 2 in Coríntios, 2 Corinthians chapter em 5, 2 Coríntios, capítulo 17, 5, 17, where he says, therefore, onde ele diz, if portanto, anyone is in se alguém Christ Jesus, está so em Cristo, abiding in him então is permanecer what actually nele defines é o que salvation. realmente define a salvação. He says, Ele if diz, anyone, therefore, if portanto, anyone is in Christ se alguém Jesus, está em Cristo Jesus, the new creation has é come, uma nova criatura. the old has gone, As and coisas the new antigas is já here. passaram e eis que tudo se fez So, we novo. saw yesterday in Então 1 nós John vimos chapter 2, 11 verse em 28, 1 João that 2, abiding in 28, Jesus que is what really makes the permanecer difference em between Jesus being born é o again que and not. realmente faz a diferença entre ser nascido And de novo I am, ou in não. this matter, describing Então, the church. neste assunto, ele está I am descrevendo a simply igreja. defining the Eu estou Christians who are in the house simplesmente of the Lord. definindo os cristãos que estão na casa do Senhor. Abiding in the Lord Habitar, is permanecer what no defines Senhor, salvation. não é o que define a And sua that's why I salvação. have seen many E é por Christians isso que eu that vi failed. muitos cristãos que I don't falharam. need to tell you, E eu não because I preciso always te believe there dizer, is an opportunity. porque eu The sempre reason the creio Lord shows que me há uma those that oportunidade, don't make a it into heaven razão and go the pela other way. qual eles me mostram, The o Senhor reason me the Lord mostra shows me aqueles que because não of entram love, no céu e vão por outro caminho. immeasurable love, E isso, a razão pela qual o that Senhor me they mostra é still este have an amor opportunity. Once you imensurável, announce it to them, que Ele te once dá you uma tell them that you oportunidade have que uma seen some vez not que entering heaven, você but going to hell, é anunciado they still have an e opportunity to que repent. alguém que ainda não Why? Because the Lord que says, alguém errou, ele ainda hell tem was uma made oportunidade de and se made arrepender. for the devil, Porque o inferno, angels, ele Satan, foi criado para o diabo e os seus Satan anjos, and his angels, para the demons. Satanás e os seus anjos, os And demônios. that's why I always É believe, por isso que eu sempre even when the creio Lord shows que me quando o Senhor some me people mostra in the algumas church, pessoas na igreja, in the church, even in this na igreja, ministry, até mesmo neste that will ministério, not make it que into não heaven, vão entrar I no always céu, believe that eu the Lord is sempre saying, creio que o Senhor announce está it that they dizendo, may change the anuncia course para of eles, their para que journey, eles of possam their mudar destiny. a And agenda, that's why these o messages are very curso da important. sua But agenda e do now, seu from destino. yesterday's message on Mas the rapture agora, of the pela church, 1 mensagem John de chapter ontem no 2:28, arrebatamento da igreja, we de see that 1 João what makes 2:28, the whole difference, você vê o whether que you go to faz heaven inside toda a the church. I'm diferença talking se você about vai para o céu Christians dentro da in the igreja. church. Eu estou falando dos What will cristãos decide na whether you igreja. enter heaven O que define you se go to você vai hell entrar no is céu ou whether no you inferno abide, é you o fato abide de in que the Lord. se você habita, You permanece did no remain in Senhor. the Lord. Se você There are many in the permanece church no today Senhor, há that muitos do na not igreja abide hoje in the que Lord, não but they are permanecem no calling Senhor, themselves Christians. mas eles And so se the chamam whole de difference cristão. between them Mas há uma grande diferença who entre abide, eles those que who abide habitam, in the Lord permanecem no and go to Senhor heaven, e and vão those para o who céu, don't. e aqueles que não vão. These
Este permanecer no Senhor, que ele disse, é isso. A diferença entre qualquer pessoa que vai para o céu e aquele que vai para o inferno é o quanto eles permanecem no Senhor. Então é aí onde está o problema. Este é o ponto que o Senhor está levantando. Que muitos cristãos hoje eles vivem as suas vidas, mas se você olhar as prioridades dele, a mente deles, você pode ver que o coração desta pessoa não está habitando, permanecendo no Senhor. Esta pessoa não está permanecendo no Senhor, porque ele diz aqui, em 2 Coríntios 5,17, que habitar no Senhor é o que vai determinar se você é nascido de novo ou não, porque ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, isto significa habitar nele, permanecer nele. Então, se alguém permanece em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que as coisas novas surgiram. Muitos estão na igreja, eles vão acabar no inferno. Por quê? Porque eles não permanecem no Senhor. Mas você pode ver pelo comportamento deles, pelas prioridades deles, as escolhas deles. Eles estão lá, mas eles não estão dentro. E é por isso, no livro de João, capítulo 10, versículos 28 e 29, isto é o que ele diz. Ele diz o seguinte, João 10, 28 e 29. Eu sei que as pessoas estão se preparando para Menengai, mas é importante estarem prontos agora. E se o arrebatamento acontece antes de Menengai, qualquer que seja o caso, mesmo que o arrebatamento acontece 10 anos, 2, 20 anos depois de Menengai, ou daqui a 2 semanas ou antes de Menengai, não importa, ninguém sabe o dia nem a hora. É por isso que eu estou vindo até vocês, porque as pessoas agora estão consumidas com Menengai. Então não fiquem confundidos e focando em Menengai e não priorizando que você tem que estar pronto a cada segundo e a cada minuto. Lembre-se que eu vi a vinda do Messias até mesmo recentemente, 2 dias atrás. Então, isso significa que este evento, cuja dia e hora ninguém sabe, pode acontecer a qualquer momento. A iminência do arrebatamento é o que determina o fato de que não há nenhum evento que você pode determinar. Depois disso ele virá. Não, o real significado da iminente vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, é que nenhum evento você não pode condicionar a sua vida a nenhum evento que vai acontecer. Depois daquela reunião. Não. Mesmo se houver uma profecia vindo a qualquer lugar, não, estes eventos não devem tomar o lugar, porque o arrebatamento da igreja é uma iminência. É por isso que Menengai 4, eu estou preparando vocês para sempre estarem prontos. Então, João 10, então ele está dizendo que habitar no Senhor não é o que você vê as pessoas na igreja que não estão permanecendo do Senhor. Você pode ver pelas prioridades. Eles têm um relacionamento superficial, o sistema de valores dele. Eles valorizam educação, por exemplo, eles valorizam riqueza do mundo. E realmente eles são dignos de piedade, de pena. A cena que eu descrevi, eu não posso respirar, eu não vou repetir o erro, me dá uma outra chance. Há tanto que eles estão dizendo enquanto eles estão gritando lá embaixo. É por isso que eu disse, o inferno é onde todos os crentes, agora todos eles ficam crentes no inferno. Então, agora eles creem no Evangelho, o rico crê no Evangelho, Lucas 16, 19. Agora ele crê no Evangelho. Então, o João 10, 29 e 8. Porque o rico, ele pediu para levar o Evangelho para os irmãos dele, sinal de que ele agora cria. João 10, 25. Vamos começar no 25. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai
falam por mim, testificam de mim, porque isso é muito poderoso, porque ele está falando deste que fala com vocês também. As obras que nós estamos fazendo devem testificar para vocês que eles são do céu. Eles vieram do próprio Senhor. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam de mim, mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então este é um ponto muito importante que eu estou levantando aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Por que é que algumas pessoas estão na igreja, neste ministério? Você sabe que eu consigo ver até o fim. Algumas pessoas que não vão conseguir. Mas eu fortemente creio que a razão pela qual o Senhor está me mostrando isso é para que eu possa trombetear uma advertência, para que eles possam se arrepender, porque o diabo, o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos. Mas a razão pela qual algumas pessoas na igreja que não vão conseguir entrar no reino do céu é porque ele diz aqui, mesmo depois de ver os milagres, ele está falando dos hebreus, mas aqui a mesma coisa se aplica à igreja agora. Que depois de ver as maravilhas e os milagres, se você quer saber aqueles que não habitam no Senhor e não vão entrar no céu, você vê que depois de tantas maravilhas, eles endurecem o coração, eles continuam fazendo escolhas erradas. Quando a eternidade, eles não estão escolhendo a eternidade, quando a eternidade está no limiar, está aqui. Porque você pode dizer, talvez eles não saibam que é tão breve, mas agora a nuvem veio para fazer um convite pessoal para eles. Os aleijados estão andando à direita e à esquerda, até mesmo lá longe no Brasil. Menengai vai ser uma explosão. Então, há tantos sinais que devem te dizer, não, o Messias está vindo, eu agora preciso permanecer no Senhor, levar Jesus mais seriamente e diminuir os valores, sistemas de valores do mundo. Eu preciso rebaixá-los, porque eles vão me levar para o inferno. Então, e eu sei que o tempo no inferno é a eternidade, o inferno é um tempo muito, muito longo, não tem fim. Então essas são consequências muito sérias de brincar com a visitação de Deus e tentar ignorá-las. E é por isso que ele está explicando dentro da igreja aqueles que veem os milagres e as maravilhas e então eles não são capazes de habitar no Senhor, mas ele diz, vocês não creem. Em outras palavras, depois de ver as obras que ele estava fazendo em nome do Pai. Mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então eu digo que até mesmo neste ministério, algumas pessoas que estão aqui vão falhar em entrar, a não ser que eles se arrependam e mude o curso do seu destino. Mudam os valores, o sistema de valores, começam a buscar o Senhor, adorá-lo, priorizá-lo em suas vidas e não priorizar o mundo. Ou seja, há muitas coisas que estão distraindo-os. Há uma oportunidade real aqui das pessoas entrarem no céu, mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Olhem isso. As minhas ovelhas me ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna, aí está agora, e elas jamais perecerão. Olha isso agora. Alguns jamais perecerão. Então, ele segurou-as e elas não podem escapar da mão dele. Elas não vão perecer. E ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O meu Pai que as deu para mim é maior do que todos e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos uns. Esta é uma declaração tão espantosa. Ele está dizendo que dentro da igreja, aqueles que habitam no Senhor, o Senhor pode pode conhecer o coração das pessoas. E aqueles que têm corações que habitam no Senhor, eles têm segurança eterna. É isso que ele está dizendo aqui. Por causa da posição e disposição do coração deles. Eles nunca vão ser arrancados das mãos do Senhor. Por quê? Por causa da disposição e a posição dos seus corações em direção ao Senhor.
E é aí onde habitar no Senhor é muito importante. Enquanto que o resto, ele diz, irão para o inferno. Se você olhar 1 João, 1 João capítulo 2, versículo 19, ele diz, eles saíram do meio de nós, mas na realidade não eram dos nossos, pois se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco, mas o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Isto é sério, muito sérios, na mesma igreja. Ele está dizendo que pelas maravilhas que eles viram, pelas maravilhas, a quantidade de sinais que Jesus fez, o Senhor fez. Então os milagres, os aleijados, as maravilhas dos cegos, se eles realmente pertencem ao Senhor, eles vão reconhecer. É isso que ele está dizendo aqui. E ele está dizendo que a prova de que se eles se apartaram, é a prova de que eles não pertenciam ao Senhor, o coração deles não habitava no Senhor. Talvez eles vieram para ter uma experiência, ele veio apenas para ver, vamos ver se eu posso ser salvo aqui. Então ele quer receber direção para o mundo, mas a partir da igreja. Então é muito sério o que o Senhor levantou ontem. Ele está dizendo que o que faz a maior diferença, se você está na salvação nascido de novo, ou se você está na igreja, mas não é nascido de novo, é se você permanece no Senhor. É como uma perna, é como se uma perna ela gangrenou e o médico tem que cortar e jogar fora. É isso que ele quis dizer quando o Pai poda aqueles que dão fruto para que eles deem mais fruto. E o Pai está cortando os galhos que não dão fruto, porque ele viu o coração deles, os corações deles não estão aqui, não estão com Jesus. Então ele os corta e joga no fogo do inferno. Esta é uma declaração muito séria aqui em João 15. Isto fala de juízo, o juízo que sobrevirá àqueles que não habitaram nele, não permaneceram nele. Então, este aspecto é muito importante na salvação que eu levantei ontem, eu comecei ontem até hoje. É extremamente chave, é o único centro. Porque o Senhor está dizendo que eles parecem que estão desfrutando da vida, fazendo coisas, priorizando profissão, educação, priorizando o mundo, a riqueza, mas no final as consequências são insuportáveis. A eternidade no inferno. E toda a advertência está aqui, que algumas pessoas possam cometer um erro desta natureza e há pessoas assim dentro da igreja. Então o Senhor agora está falando com a igreja. E ele diz que aqueles que permanecem nele, ninguém pode arrancá-los dele. É por isso que eles têm confiança de se aproximar do dia do Senhor ou seja, do dia da vinda do Messias, e não serão envergonhados, eles não serão envergonhados. Muito poderoso, povo abençoado, é isso que o Senhor levantou ontem. Eu não tive muito tempo ontem, mas nós vimos muito claramente que as pessoas que não permanecem no Senhor, não permanecem nele, o coração deles, nós vimos em Gálatas, versículo 19, os corações deles estão buscando imoralidade, eles estão buscando pecado sexual, eles estão cobiçando mulheres, cobiçando homens, os corações deles estão na carne, eles estão dentro da igreja, mas o coração estão nas coisas que vão levá-los para o inferno. Então eles vão acabar lá, eu não posso respirar, e eles vão ficar lá enquanto Deus viver. Então você vê que o inferno não é um lugar de férias ou de reabilitação.
Então, como se o Senhor te colocasse lá por um tempo para ser restaurado e depois de um tempo ele vê, acho que você já está reformado, já te puniu o suficiente. Não, é eterno, é eterno. Eles vão ficar lá para sempre, enquanto Deus viver. Então é por isso que é tão importante hoje. Esta é a hora quando a sua eternidade pode ser reconstruída. As pessoas podem mudar de curso e entrar no céu a partir destas declarações aqui. Aqueles que realmente são para o céu, eles podem mudar o curso, agora permanecer no Senhor e buscar e entesourar a Deus. É isso que ele está falando aqui. Porque ele os criou para ele. Então, é a respeito do coração que vai servi-lo ou não. Você vê este cristianismo em todo o mundo? Eu vejo aqueles que não vão conseguir. Mas eu tenho uma forte crença que esta é uma advertência para eles mudarem o seu curso. Porque ele não fez o inferno para a humanidade. Isso está escrito na minha Bíblia em vermelho. Foi o Senhor quem disse. Então, no livro de 1 João 2, novamente a primeira escritura, a mesma escritura, 1 João capítulo 2, se você olhar os versículos 2 e 3, ele diz o seguinte. 1 João 2, 2 e 3, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Versículo 3, ele diz, nós sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Isto é permanecer nele. Isto é o permanecer, habitar nele. Se você permanecer nele, então você desfruta do sacrifício propiciatório pelos seus pecados, o perdão dos seus pecados. Então ele diz aqui, então nós sabemos que nós então o conhecemos. Então a única forma que ele está dizendo, a única forma de conhecer o Senhor é permanecendo nele. Quando você permanece no Senhor, esta é a única forma de você conhecê-lo. Em outras palavras, nascer de novo e receber a salvação. Então aqueles que não permanecem no Senhor, você vê isso em toda a igreja. Você vê que o coração deles, você não precisa ser um gênio para saber que, não. Esse povo, o coração desta pessoa não está no Senhor, não está no Senhor. Eles estão buscando as coisas do mundo, é outro caminho. Até mesmo quando você tenta alcançá-los com o Evangelho, você vê a disposição. Eles não são capazes de conhecer o Senhor. Permanecer no Senhor é o que vai te capacitar a conhecer o Senhor. Versículos 5 e 6 ele diz, mas se alguém obedece a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado neles. Esta é a forma como sabemos que nós estamos nele. Ou seja, a forma é se sabemos se estamos habitando nele. Ele diz que aqueles que habitam no Senhor, eles são feitos de material celestial, são aqueles que estão indo para o céu. Você pode ver que a obediência está no centro da vida deles, não importa o que aconteça. Eles se livram de tudo para obedecer o Senhor. Eles seguem o exemplo de Cristo. Por quê? Porque eles permaneceram nele, agora eles estão vivendo com ele, nele, agora eles o conhecem. Então, somente permanecendo em Cristo, você pode conhecer a Cristo. Isto é sério a respeito da eternidade. Todos que permanecem aqui, você vê que ele repete aqui no versículo 5 e 6. Versículo 6 ele diz, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ele ainda está falando desse assunto de permanecer no Senhor, é o tema central, é o fator determinante se você é nascido de novo ou não. Permanecendo no Senhor. Absolutamente sério, povo abençoado. E ele diz que somente permanecendo do Senhor você pode estar conectado com Jesus. Caso contrário, você não está conectado com Ele. Você se lembra quando Melquisedeque vem
e oferece pão e vinho para Abraão. Então, Abraão pôde permanecer nele. Veja o que saiu de Abraão. O Senhor agora prometeu que jamais abandonaria Abraão. 2 João 1:9. O livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9, ele diz: todo aquele que não... 2 João, capítulo 1, 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Novamente, ele está enfatizando os atributos daqueles que permanecem nele, o que é necessário para permanecer no Senhor. E ele levanta uma advertência, ele diz: todo aquele que vai além e não permanece no ensino de Cristo, isso é o permanecer nele. Ele diz: não entrarão. Que todos que vocês permanecem no ensino, isso é tão chave, isso se torna tão chave, na verdade, para definir aqueles que vão entrar no céu ou não, é permanecer no Senhor. Então, o que o diabo normalmente faz é ter certeza de que ele interfere com o seu coração para que você não permaneça no Senhor. Porque ele quer passar a eternidade com você no inferno. Então, o diabo quer que ele quer arrastar muitos para o inferno. Então, enquanto você está lá chorando, o fogo está te queimando, e você fica dizendo que não respira. Então, o diabo sempre quer destruir a agenda de Deus e arrastar os filhos de Deus para o inferno. É por isso que nós temos, as pessoas acabam tomando decisões irracionais por causa desta questão de permanecer no Senhor. E a consequência é interna e insuportável. É inacreditável. É inacreditável as consequências. Eterno, não tem fim. É tão temível. É por isso, povo abençoado. Entretanto, o Senhor promete para aqueles que habitam nele que ele jamais os abandonará. Para eles não vai abandoná-los, aqueles que habitam nele. Impressionante os benefícios de dar o seu coração totalmente para o Senhor. E você pode fazer isso em um tempo quando o arrebatamento ainda não aconteceu. Você ainda tem nesse tempo, nesta tarde, para que todos mudem o curso da sua vida e da sua eternidade. Nós vimos tanto, creiam em mim, é terrível. Vocês sabem o que eu disse que vai acontecer. O que eu disse para vocês realmente vai acontecer se você não mudar de curso. Então ainda temos tempo, o arrebatamento ainda não aconteceu, todos têm uma oportunidade de mudar. Aqueles que habitam nele, veja como eles falam dele no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5 ao 6. Ele diz: mantenha a sua vida longe do amor ao dinheiro. E ele está dizendo porque a vida deles está comprometida com Cristo. Então agora eles podem manter longe das coisas que arrastam a humanidade para não habitar em Cristo. Ele disse: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca te deixarei. Ou seja, contentem-se com a salvação que você tem, é maior do que todas as coisas deste mundo, dinheiro, universidade. Estas coisas não valem nada diante do Senhor. Qual é o ponto de ter tudo isso e acabar no inferno?
As qualificações, a riqueza deste mundo, ter um nome importante é o quê? Nacionalidade? Se você pertence a este país e tem um visto, qual é o ponto de acabar no tormento eterno? É inacreditável. Como que o diabo mentiu para esta geração? É disso que o Senhor está falando e ele falou ontem. Conservem a sua vida livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Então veja o quanto que Deus os ama, aqueles que habitam nele, a ponto de Deus prometê-los, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Veja o sistema de valores do coração que habita no Senhor. Veja o sistema de valores. E eu estou dizendo que a razão pela qual estou lendo isso para vocês é que este permanecer, habitar no Senhor, que te mantém conectado com Jesus até o fim, te mantém conectado com Jesus. O permanecer, habitar no Senhor é muito central o que o Senhor está levantando aqui. Poder habitar nele. Colossenses capítulo 3, ele diz, é o permanecer em Jesus. Ou seja, render o seu coração totalmente à causa dele, ao serviço, à missão dele. Que na verdade é isso que mantém você conectado com Jesus. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 13, ele diz, portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, significando, se o teu coração habita, permanece no Senhor, há pessoas na igreja que ainda não foram ressuscitados com Cristo. O coração deles ainda não estão conectados com Jesus. Ele diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, coloquem os seus corações nas coisas do alto. Veja o coração que habita no Senhor. Eles estão conectados, tem conexão com Jesus. Coloque os seus corações nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Universidade, riqueza deste mundo, casamentos, todas estas coisas. Coloquem o seu pensamento, pecado sexual neste mundo. Eles põem os corações delas nestas coisas em vez de habitar no Senhor. Mas aqueles que habitam no Senhor, ele diz, coloque o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, este agora se manifestar, agora é o arrebatamento da igreja. Então vocês também serão manifestados com ele em glória. Você já pode dizer, já desde aqui da terra, se os que estão conectados, se não estão conectados e vão passar a eternidade no inferno, os bilionários, os que têm os diplomas de universidade. Então, ele disse que a eternidade no céu é aqueles que habitam no Senhor. Essa é a narrativa deles. Este é o conselho que eles têm, é isso que eles fazem. Eles conectam o seu coração e a sua mente em Jesus. É por isso que eu disse, é o permanecer em Jesus que te mantém conectado com Jesus. E isso é tudo que você precisa para entrar no céu. É isso que você precisa entrar através daquele dia. Entretanto, o arrebatamento ainda não aconteceu, então todos têm uma oportunidade, primeiro mundo, segundo mundo, não importa. Todos têm uma oportunidade real. Eu sei que a maior parte daqueles do primeiro mundo diz, os Quênia têm vantagem porque eles têm 2 profetas lá, a chance deles é óbvia, eles não podem errar, eles não podem escolher o mundo, os aleijados estão andando, tudo acontece lá, a nuvem de Deus veio lá, então para eles é mais fácil no Quênia. Não, mas vocês também têm a mesma oportunidade, e adivinha o que? Você vai ficar surpreso que os quenianos podem causar erros catastróficos, erros fatais. Erros catastróficos. Então, é o permanecer no Senhor que importa.
É assim como você se prepara para a vinda do Messias. A conexão, permanecer no Senhor, conectar, estar conectado com o Senhor. Enquanto ainda estamos em Colossenses 1:18, onde ele diz, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Então ele está dizendo que o cristianismo, a salvação, é na verdade permanecer em Jesus, habitar nele. E você pode dizer que aqueles que habitam em Jesus, na igreja, os corações deles são para Jesus. Senhor, eles nem olham para fora. Eles não olham para nada, porque o valor dele está aqui. Então ele fala que há uma conexão, a conectividade. Eles estão conectados com Jesus, permanecendo nele, eles se tornam um. Porque Jesus torna-se o cabeça do corpo. Vocês são o corpo, Jesus é a cabeça. Então você vê quão grande é a intimidade de habitar no Senhor, onde agora você é um único corpo e Cristo é o cabeça, vocês estão um. Quão maravilhoso, povo abençoado, permanecer no Senhor. E você pode ver isso na igreja, você pode ver aqueles que habitam no Senhor, eles têm fogo por Jesus. A prioridade deles é Cristo. Mesmo eles já entenderam que a eternidade tem severas consequências. Eles sabem que este tempo, nesta vida, pode levar a erros catastróficos. Ele está dizendo que neste assunto de permanecer em Cristo, permanecer no Senhor ou não, há dois caminhos passando pela igreja agora. Um leva para a falha catastrófica e o outro são aqueles que serão perfeitos e bem-sucedidos na sua missão como cristãos e vão entrar no céu. E ele disse que o tempo para escolher agora, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. O arrebatamento ainda não chegou. Então, esta é uma lição tão poderosa que o Senhor está levantando. Se você olhar no livro de Romanos, capítulo 8, como que permanecer no Senhor e estar sempre conectado, te mantém conectado com o Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 9 e 10. E ele diz, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Este é o permanecer no Senhor. Quando você habita no Senhor, agora você é o recipiente da paz de Deus habitando em você e do Espírito de Deus habitando em você. Todos podem ver a diferença. Eles podem ver a forma como você ama Jesus. Você é tão fiel. Você não precisa empurrá-los para ir adorar o Senhor. Você pode ver. Eles são zelosos. Eles têm prazer em servir o Senhor. Eles correm para servir o Senhor. Eles amam o Senhor. O Espírito de Deus está guiando-os para o reino de Deus. Esta é a importância de habitar no Senhor. Mas aqueles que habitam nele, diz, os que não permanecem, eles estão na dimensão da carne, no domínio da carne. Ele diz no versículo 7 de Romanos 8, que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. É por isso que eles escolhem contra Deus o tempo todo. Quando eles estão se vestindo, eles escolhem contra Deus. Quando eles estão fazendo prioridade de suas vidas, seguindo o curso da sua vida, eles escolhem contra Deus. Isto é sério que o Senhor levantou ontem. Que permanecer no Senhor é o que realmente faz a diferença. Eu estou tão feliz que eu estou falando com vocês antes do arrebatamento acontecer. A eternidade no inferno é um tempo muito, muito, muito longo. Você não pode respirar gritando e chorando e pranteando. Não tem dia, não tem noite. Entretanto, os mensageiros do céu chegaram e eles mostraram a direção do céu. Você vai você vai recusá-los e ainda escolher o mundo? Eu ainda quero seguir meu caminho, rebelde, desobediente. Quão louco, que tolice é isso?
eu não quero falar de favoritismo para o Quênia, mas o Quênia tomou favoritismo. Outras nações dizem, os aleijados estão andando, mas até mesmo o Brasil, aleijados estão andando, Finlândia, esses milagres estão acontecendo no corpo de Cristo. Eu sei que o Quênia tem vantagem porque nós estamos aqui, então é mais fácil para dizer que os quenianos vão popular o céu porque eles estão sendo ensinados sobre justiça, santidade, expulsando o pecado. Eu sei que há este ponto de vantagem, mas todos agora com a tecnologia, todos estão se alimentando da mesma mesa que o Senhor colocou. Então ele está dizendo que aqueles que não habitam no Senhor, veja, a mente deles é dominada pela carne, eles são hostis a Deus, eles não se submetem à lei de Deus, eles não são obedientes a Deus, isso é uma falha, eles quebram a lei o tempo inteiro, rebelião, é o que ele diz aqui, eles não se submetem à lei de Deus e nem podem fazê-lo. Aqueles que estão sob o domínio da carne não podem agradar a Deus. É por isso que ele está dizendo, para começar, eles não são parte de nós, porque se eles fossem dos nossos, estritamente baseado naquilo que o Senhor fez, a nuvem veio, os aleijados estão andando, os cegos se enxergam, surdos ouvem, mudos falam, paralíticos andando, maravilhas acontecendo. Pessoas apenas entregam um folheto e a pessoa pega aquilo e ouve o Senhor falar por voz com elas e ela sai andando? Então, aquilo que a Bíblia nunca revelou a respeito da última glória. Então, estritamente baseado nisso, você pode dizer, não, eu não posso desobedecer a Deus nesta hora. Isso é tão enorme, tão maravilhoso. A eternidade está bem aqui. Então ele fala a respeito daqueles agora que habitam no Senhor. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, habita no Senhor. Quando você habita no Senhor, o Espírito de Deus agora te conduz. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. Vocês estão vendo a instrução para a igreja? Aqueles que estão no ministério de arrependimento e santidade, vocês têm vantagem, vocês não têm nenhuma desculpa para ir para o inferno. Os outros, a única coisa, nós temos que tentar ganhar as outras igrejas para o Senhor, porque eles estão confusos e iludidos por tudo que está sendo dito lá. Mas aqui você está ouvindo somente uma voz que está constantemente te empurrando para o reino do céu. Nem o louco errará. Em Isaías ele fala, nem o louco errará. Então, ele fala daqueles que estão lá no mundo e nas igrejas que estão no mundo não estão buscando justiça. Aqui é onde está o problema. Então, se você ver aleijados andando, justiça o dia inteiro, aí você vai ouvir outra voz, outra mensagem sobre prosperidade no mundo, e eles veem imoralidade com os seus olhos, e a imoralidade não é repreendida, então o tempo todo eles estão ocupados dançando, eles querem avançar e ir para a imoralidade, dançando. Então ele está dizendo que é assim como você fica conectado com Jesus, é permanecendo nele. Então o Espírito dele habita em vocês. Somente habitando nele, você pode estar conectado com ele. Também, o fruto. Nós vimos ontem no livro de João 15, que você nunca poderá ser frutífero como cristão, a não ser que você permaneça no Senhor. E os cristãos que escolhem que habitam no Senhor, que não habitam nele, vão falhar, vão ter uma falha catastrófica. Lucas capítulo 12. O livro de Lucas, capítulo 12. Aqueles que estão na igreja, mas superficialmente não estão habitando no Senhor. Eles estão na igreja, mas os olhos deles estão do lado de fora. O pescoço deles está esticado para o lado de fora, estão olhando lá fora. Eles anseiam pelo mundo lá fora. Veja o que acontece com eles. Aqueles que não permanecem no Senhor, Lucas 12. Versículo 47, 48. Ele diz, o servo que não conhece a vontade do seu Senhor e não
se aprontou ou nem faz, segundo a vontade do seu mestre, será punido com muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Pois a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ele agora está descrevendo a punição daqueles cristãos que estão na igreja, mas não habitam no Senhor e eles entram no inferno. E ele está dizendo que o mero fato de você ver as maravilhas, ouviu a pregação, ouviu a direção do próprio Deus, a nuvem de Deus me envolveu. Que Deus está perpetuamente, constantemente e continuamente e te empurrando, te podando, atingindo a você para seguir a justiça. E você ainda recusou. Viu a nuvem, viu os aleijados, viu os surdos, viu os mudos. E então, você decide não habitar, você continua com seus olhos no mundo, focado no mundo, sendo atraído com seu coração e a sua mente no mundo, cobiçando pelo pecado sexual do mundo, cobiçando por formaturas. Eu não sei o que é que está te atraindo lá para fora. Ele está dizendo que a sua punição será pior. Você receberá muitos açoites, ou seja, o fogo vai ser muito maior para você dentro do céu. O Senhor está vindo muito claramente a respeito da falha catastrófica no final desta vida, para aqueles que não habitam nele. Isso é sério, povo abençoado. Extremamente sério. O Senhor está levantando assuntos muito sérios aqui. A falha em permanecer nele. E ele está dizendo que a hora é agora, você ainda pode mudar. Você não será envergonhado. Mas permanecer em Jesus literalmente significa total dependência dele, total conectividade com ele. Conexão. Entretanto, a tua produtividade, o seu fruto, como nós vimos em João 15, como cristão, você mantém a sua salvação, você vai glorificar o Pai, depende do quando você vai conectar, se você vai permanecer nele ou não, porque ele diz que todo galho que não permanece nele não pode dar fruto, porque por você mesmo você não pode fazer nada. Até a forma como você conduz, como você vai estar dependendo e habitando no Senhor. Então, povo abençoado, se tivermos uma chance, vamos voltar. Mas este é o tipo de mensagem que o Senhor agora está trazendo quando ele adverte do arrebatamento. E nós vimos este fato que é de quebrar o coração. Pessoas que eram cristãos, que deveriam estar indo para o céu, ainda estão olhando para fora, estão tentando buscar as coisas lá de fora e não estão entrando, tentando trazer o mundo para dentro da igreja. Deus está falando vez após vez do arrebatamento, vez a chance que Deus está te dando, porque quando Deus fala de uma coisa muitas vezes, então isso é uma bênção. Entretanto, os mensageiros estão aqui, então isso significa que o arrebatamento vai acontecer. Um dia vai acontecer. Então, este se torna uma advertência total que deve te atrair, porque ele diz, somente quando você habita no Senhor, você é conectado com Ele. Você agora está conectado com Ele. Até mesmo em Apocalipse 3, enquanto começamos a finalizar este primeiro segmento, Apocalipse capítulo 3, ainda neste fato de habitar nele. Apocalipse capítulo 3. E ele diz o seguinte no versículo 3:20. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele
com Ele e Ele comigo. Este é o permanecer no Senhor do qual Ele está falando. Quando você habita nele, Ele vem e habita em você e tem comunhão com você. Somente morando, somente habitando nele, somente permanecendo nele, você pode permanecer conectado com Jesus, porque agora Ele habita em vocês. E somente então, você agora pode depender totalmente dele. Aqueles que habitam em Jesus, você pode dizer que eles estão totalmente conectados com Jesus. Eles estão totalmente conectados com o Senhor. A voz do Senhor é tudo para eles. Eles são fiéis. Número 2, eles são totalmente obedientes ao Senhor. Número 3, eles são totalmente dependentes do Senhor. Número 4, eles são totalmente produtivos. E a produtividade deles depende totalmente do Senhor, porque você por si mesmo não pode fazer nada. Então a fidelidade, o fruto espiritual deles depende literalmente de permanecer em Jesus. Eles sabem disso muito bem, é por isso que eles dependem dele, 1000%. O fruto espiritual deles depende exclusivamente do Senhor. A vida deles gira em torno do Senhor. É um assunto muito sério, permanecer no Senhor. Ele está dizendo que a frutividade, a produtividade deles depende totalmente do quanto eles estão conectados com Ele e o quanto eles habitam nele. Se ele falhar em estar conectado com Ele, o Pai corta esse galho e você sabe muito bem, eles dependem totalmente do Senhor. Quando o Senhor chama, eles se movem muito rápido. Eles vão muito rápido com alegria. João capítulo 15, 5. Ele diz, eu sou a videira, vocês são os galhos. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês e vocês darão muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A produtividade deles, o fruto deles, a produtividade deles espiritual, de ganhar almas, e como as suas vidas vão avançando de santidade em santidade, depende estritamente de permanecer no Senhor, e eles sabem disso. Então você pode dizer na igreja, aqueles que permanecem no Senhor, na verdade, são aqueles que estão indo para os céus, os que são nascidos de novo. João capítulo 16, versículo 33, ele diz o seguinte, ele disse, eu lhes disse estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quando você habita no Senhor, você pode perseverar. Perseverança vem por habitar no Senhor. Então você pode se espantar como é que como os cristãos não perseveram no Senhor. Qualquer coisa já desvia eles. Por quê? Porque o coração deles não habita no Senhor. Quando você permanece no Senhor, a sua produtividade espiritual, como você avança a sua vida de glória em glória, de santidade em santidade, o ganhar de almas, quão frutífero você é em servir o Senhor. Mas você aperfeiçoa a sua perseverança, porque sem o Senhor você não pode perseverar, porque ele diz que o Espírito de Deus vem e habita em você, o Espírito de Deus é Yahweh. Em João 15, 7, ele diz o seguinte, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e então vos será concedido. Até mesmo a resposta de oração, Deus está dizendo, depende do quanto você permanece nele. Se você habita no Senhor, claramente aqui no versículo 7, ele vai responder às suas orações. Poderia esta ser a resposta agora? Do porquê muitos cristãos estão frustrados nas suas vidas? Dizem que as orações não são respondidas, porque o coração deles não habita em Cristo. Apocalipse 19, versículos 6 a 9, ele fala das vestes de justiça. As vestes de justiça. Apocalipse, o livro do Apocalipse 19,
as vestes que te capacitam a entrar no reino de Deus, povo abençoado, The garment of righteousness. as vestes de justiça. The awesome garment of the Lord. As that maravilhosas has lifted the vestes supper do of the Senhor Lamb, the que te kingdom of God. introduz para a ceia das bodas do Cordeiro no reino de Deus. Até mesmo Look at Philippians chapter 3. para... Você vê em Filipenses capítulo 3? Filipenses 3, 8 e 9, ele diz o seguinte. Ele diz... What is more, I consider everything a E o loss que mais? Eu considero tudo como perda por knowing causa Christ Jesus, my Lord. da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de quem perdi todas as coisas e as considero como esterco. I consider them Eu conheço como Swahili version comes up often, the esterco. human Vem I claramente consider them na versão that I Swahili. may gain Para Christ. que eu possa ganhar a Cristo. Versículo 9 ele diz, e E ser achado nele. Ou seja, habitando nele, olha aqui, ser achado habitando nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas aquela que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Ele diz que até mesmo as vestes de justiça vêm de habitar nele. Quando você habita nele, então esta justiça de Deus que vem até você é as vestes de justiça. São as vestes que vocês precisam para entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Isso é sério, povo abençoado? Então, o que o Senhor está levantando aqui é absolutamente muito sério. E ele diz que permanecer no Senhor é tudo. É isso que vai determinar se você é salvo ou não. Se você é um cristão na igreja, ou se você está apenas dentro da igreja, mas você é um ateu. Isso é o que determina se você vai para o céu ou não. E ele diz no livro de Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 11, ele diz... No discipline seems pleasant at the time. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Entretanto, mais tarde, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, veja, aqueles que habitam no Senhor, eles são disciplinados. Então, mais tarde, eles recebem glória, eles são justos, eles entram no reino da glória. Povo abençoado. Quão maravilhoso! O Senhor está levantando este atributo muito importante do cristianismo. O chamado da salvação é permanecer no Senhor. Que se você não permanecer nele, esqueça. É isto que ele está dizendo aqui. Você não pode nem entrar no céu. Apocalipse 2, 26, ele diz o seguinte. Apocalipse 2, 26, ele diz. Ao vencedor, que faz a minha vontade até o fim, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ou seja, aqueles que habitam nele, permanecem nele. Veja a recompensa que ele promete para eles, bem aqui, uma recompensa tremenda. Aqueles que permanecem, habitam nele até o fim. Habitam nele até o fim. Veja a promessa. A promessa é glória. A promessa da eternidade. E se você olhar 1 João 3:6, ele diz, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que permanece não vive no pecado, mas todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Ele diz, somente quando você habita nele, você pode vencer o pecado. E aqueles que habitam nele, você pode ver, eles venceram o pecado. Ninguém que habita nele
continua pecando. Se eles caem, você vê eles fazendo correção, você vê eles voltando para o Senhor. Eles vão continuar, eles não ficam perpetuamente no pecado, querendo pecar, cobiçando pecado o tempo todo. Não! Quando eles o chamam, eles têm arrependimento, eles têm tristeza. Então eles sabem que o arrebatamento ainda não aconteceu, então eles não voltam atrás. Não voltam atrás, eles vão em direção ao reino de Deus. Quão poderoso, povo abençoso. Habitando no Senhor. Que maravilhosa salvação de Deus. Permanecendo em Jesus. E você vê Filipenses 1:6, ele diz, tenham certeza disso, que aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo. Para aqueles que habitam nele, eles sabem que ele vai completar a boa obra. Eles vão entrar na Nova Jerusalém. Eles vão entrar no estado eterno. Finalmente eles vão entrar, eles vão atingir o objetivo do Evangelho, que é te trazer para a condição eterna. Ele diz, você tem que entrar lá. Você vai entrar na eternidade, no céu. Você vai entrar no reino de Deus. Então o Senhor diz que permanecer nele, assim como ele coloca no livro de João 15, versículos de 1 a 10, se você ler mais tarde. Então, o que nós lemos em João 15, até agora, isso estabelece uma poderosa base de como deve ser o seu relacionamento com Jesus, como deve ser o seu relacionamento com o Senhor. É um relacionamento de total dependência do Senhor, de apoio, totalmente de confiança no Senhor, de dependência. Você é dependente, então o Senhor depende de você também. Você pode depender do Senhor. Agora você pode depender do Senhor. Aqueles que habitam no Senhor podem depender dele completamente e eles continuam a sua vida assim com Jesus. Que o Senhor os abençoe. Obrigado.